Muito bem, pessoal, vamos fazer um vídeo, tentar ser bem ágil na explicação para não ficar tão extenso sobre os meridianos, sobre o eixo, quando você tem uma lente cilíndrica, uma lente com astigmatismo. Muito bem, então primeiramente vamos definir as posições dos eixos. Em ambos os olhos vai funcionar na mesma sequência, no mesmo formato, isso daqui não varia de olho para olho, tá? Então você vai ter 0 e 180, exatamente a mesma coisa, é o eixo horizontal, tá? Às vezes o médico vai prescrever 180 só por questão de preferência, 180 e 0 é exatamente a mesma coisa. Então 0, 45, 60, 90, 115, 135, 150, 180, tá? Vai seguir nessa ordem. Vertical, horizontal e oblíquos, né? O mais comum e o mais fácil de se adaptar é o a favor da regra, que é o horizontal, 0, 180 e uma pequena variação entre eles. O contra a regra, que seria o vertical, 90 e uma pequena variação entre eles, é mais difícil de se adaptar. E o pior de todos é os oblíquos, esses inclinados aqui de 45, 135, ali até 60, 30 a 60, né? A gente vai ter uma faixa aí de bem difícil adaptação, é os mais chatinhos de se acostumar. Muito bem. E aqui pegando uma lente para a gente ficar mais fácil de visualizar, então olho direito, olho esquerdo, 0, 45, 90, 35, 180, 0, 45, 90, 135 e 80, 180, tá? Muito bem. O que acontece quando a gente tem uma receita com prescrição de astigmatismo? Tem um cilíndrico. A gente vai ter o cilíndrico e a gente vai ter o eixo. O que isso vai significar? Como que a gente vai interpretar, ler essa receita? Muito bem. A gente está falando, na verdade, de quando a gente coloca um cilíndrico, a gente está deixando de ser esférica a lente. Ela está seguindo o formato de um formato tórico. A gente consegue ilustrar isso pegando uma rosquinha. Se a gente pegar uma rosquinha, ela tem uma curvatura assim e outra curvatura que vai formar a espessura dela ali, né? Então você tem uma curvatura nesse sentido e outra curvatura nesse sentido. Isso que é uma lente tórica, uma lente de astigmatismo, tá? E a gente vai definir então com essa prescrição, a gente vai definir quanto que é o valor dessa curvatura e quanto que é o valor dessa curvatura e qual que é a inclinação que está cada uma delas. Muito bem, então a gente vai ter o grau aqui, o dioptria do esférico, ela vai estar relacionada ao eixo prescrito. Então esse eixo prescrito aqui, ele não é referente ao cilíndrico. Então a gente fala, mas quando tem o cilíndrico aparece o eixo, mas esse eixo é referente ao esférico. É difícil de imaginar assim no primeiro ponto, mas o que significa? Eu tenho -1 a 0 grau. E eu tenho aqui, não é um grau, isso daqui não é um grau, isso é uma diferença de grau entre um meridiano e outro. É diferença de potência entre um meridiano e outro. Então qual que é a diferença de potência que eu tenho? -2. Se eu tenho -1, -1 com -2, -3. Em qual sentido? Em qual eixo? Se esse eixo de 0 grau está relacionado ao -1, esse -3 está a 90 graus. Tá? Então, o que acontece num astigmatismo regular? Nós temos um eixo, uma dioptria, e exatamente no eixo oposto, no meridiano oposto, você vai ter outra dioptria. Ele é progressivo de um para o outro, então esse seria um astigmatismo regular. Ele tem uma diferença de 90 graus entre um meridiano e outro. Isso é um astigmatismo regular, que é o que a gente normalmente tem. Normalmente a gente vai estar trabalhando aí com as lentes, num astigmatismo regular que tem 90 graus entre um meridiano e outro. Como que a gente interpreta então essa receita? Nós temos -1 a 0 graus. Então, no eixo horizontal, -1 a 0 ou a 180, mesma coisa. E
a 90 graus, nós vamos ter, então, menos 3. Menos 3 a 90, menos 1 a 0. Isso é a interpretação dessa receita. Como que eu vou, então, usar essa informação para me ajudar na hora da escolha de uma lente? Se nós colocarmos aqui, então, nós vamos ter menos 1 a 0 ou a 180 e menos 3 a 90 graus e menos 1 a 0. O que isso quer dizer? Eu vou ter a maior borda, a maior espessura de borda no eixo vertical. Normalmente minhas armações vão ser mais estreitas no eixo vertical. Então eu vou ter a borda mais espessa para fora da armação. Isso já me ajuda na hora de escolher a armação a colocar essa espessura para fora e não ter que trabalhar tanto com material, com escolha né, não ter que mexer tanto no material para ter um resultado bem bacana. O que significaria então o astigmatismo aqui, né? A gente vai ter em questão de espessura, a gente tem uma lente de miopia esférica e daí aqui eu coloquei pontilhado que seria o eixo oposto, ó. No eixo oposto eu vou estar em cima dessa base aqui, eu vou estar fazendo mais uma espessurinha, tá? Que é uma diferença de borda que eu vou ter aqui, ó. Essa diferença de borda é o astigmatismo. O centro vai manter o mesmo, mas eu vou ter uma diferença de borda. Isso que vai estar sendo o resultado do meu astigmatismo. Se a gente for pensar em questão de positivos e negativos, quando a gente tem uma lente positiva, ela tem uma espessura central maior e a borda é mínima. Na lente negativa, nós temos uma espessura central mínima e uma borda máxima. Quando a gente tem astigmatismo, tudo complica, tudo piora. Nós temos, numa lente positiva, ela tem o centro espesso e ainda nós temos que adicionar uma borda, que é o astigmatismo. Aqui, claro, exagerando, né? Mas você vai ver que a lente positiva com astigmatismo sempre vai dar um resultado bem mais espesso, assim, bem grosseiro. Porque a gente está partindo de um centro mais espesso, a gente não tem como diminuir ele ali, a gente parte dele colocando ainda mais borda. Então, se a gente cortar essa lente aqui, por exemplo, ela vai estar muito maior do que se fosse uma lente só negativa ou só positiva. Ela fica bem mais espessa. Então, é um resultado que a gente tem que levar em consideração quando tem um astigmatismo dentro de uma hipermetropia. Vai dar uma espessura bem maior e a gente é preferível aí trabalhar com as lentes asféricas, com as lentes freeforms, até mesmo as surfaçadas vão dar um resultado melhor do que a acabada, no caso de positivas, tá? Negativas a gente vai ter ainda o mesmo centro, só uma diferença de borda, uma borda maior naquele eixo que tiver, naquele meridiano que tem o astigmatismo. Muito bem. Então aqui a gente pode também ver um outro caso, né? Um caso de hipermetropia com astigmatismo. Nós temos mais 3 com menos 1 a 90 graus. O que isso significa? Mais 3 a 90 graus, mais 3 menos 1, a diferença, né? Isso daqui é a diferença, então mais 3 menos 1 deu 2 a 180 ou 0 graus. Então aqui nós vamos ter o meridiano vertical 3 a 90, horizontal 2 a 0. O que vai representar aqui? Esse meridiano, essa espessura do esférico, vai me dar a espessura do centro. E o cilíndrico, não esse daqui, não o meridiano oposto, mas sim o cilíndrico, vai me dar a espessura de borda, quanto que eu vou ter de borda, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente teria uma lente esférica positiva, mas eu tenho que adicionar uma borda para atingir o menos 2, atingir o mais 2 aqui, né? Colocar esse menos 1 para chegar no mais 2, eu preciso de uma borda. Então, isso que acontece com a lente. Num meridiano, num sentido, ela vai ser exatamente assim, e no outro vai ser esse pontilhado. Essa que vai ser a progressão da lente. Um outro exemplo, mais 1 com menos 2. Aqui a gente tem um astigmatismo misto,
você vai ter positivo num eixo, mais 1 a 45 graus, e negativo no outro, porque é menos 2. Menos 2 com mais 1 vai dar menos 1. Menos 1 a 135. Como que eu cheguei no 135? Diferença de 45 mais 90 deu 135. Tá? Então essa é a diferença entre um meridiano e outro. Eu tenho 90 graus de diferença. Então, 1 positivo mais 1 a 45 vai me dar menos 1 a 135. Só mais um exemplo para a gente fechar. Nós temos menos meio com menos 1 a 100 graus. Aqui agora a gente está mexendo num eixo diferente, só para a gente entender como lidar com o eixo. Nesse caso, eu passei dos 90. Se eu tenho um valor aqui acima de 90, eu tenho que subtrair 90 para chegar no eixo do outro meridiano. Porque se eu somasse 100 mais 90, eu teria 190. 190 não é prescrito. Então, o que eu faço? Eu subtraio 90 e tenho o eixo 10. É exatamente o mesmo eixo, só que eu estou dentro do 0 a 180, que é o convencional. Então, quando eu tiver um eixo maior do que 90, eu vou subtrair 90 para achar o outro meridiano. Nesse caso, deu menos meio a 100 e menos 1,5 a 10. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, só perguntar.